Eu quero hoje falar sobre um chamado de fogo. Um chamado de fogo. 1 Reis 17, versículo de número 1. E eu quero compartilhar essa palavra, um coração muito aberto com todos que estão aqui, inclusive visitantes. Na verdade, são visitantes, são da casa. Realmente tenho respeito, um carinho por vocês. Estava sentindo saudade de vocês. Fui surpreendido por dali de trás, também senti muita saudade. Não vou nem apresentar porque vocês são amados pela igreja, então o pessoal já os conhece, já sabe qual é a família, e esse é a bênção do céu, né? Deus está fazendo coisas maravilhosas, vocês virem aqui, aos de cima também, pessoal, bênção, que Deus os abençoe, vocês que também estão nos acompanhando pela essa transmissão, que Deus abençoe vocês. Penso que vocês encontraram. Eu vou ler na minha versão King James, você acompanha na sua. Se você não trouxe a Bíblia, você pode acompanhar aí na tela. Diz assim: Eliaú, ou seja, Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: tão certo como vive Yahvé, o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno que não cairá orvalho nem chuva nos anos que seguirão, exceto mediante a minha palavra. Mediante a minha palavra. Um chamado de fogo. Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor está nos permitindo viver nesta casa de oração. Obrigado pela abertura de entendimento, pelas experiências maravilhosas que o Senhor tem nos permitido viver. Como é bom, Senhor, ouvir de testemunhos de pessoas que estão tendo experiências sobrenaturais contigo, relatando sonhos, relatando encontros proféticos, manifestações de coisas que não tem como o homem dizer que foi o homem que construiu, não. Senhor, muito obrigado por aquilo que ouvimos falar, pela maneira como vem tratando aos nossos corações e nos ensinando a realmente confiar no Senhor. Hoje, como a tua igreja aqui se encontra reunida nesta casa de oração, te pedimos, Senhor, por favor, mais uma vez, derrama da tua unção sobre todos os filhos e filhas aqui presentes. Que a tua unção, Senhor, recaia sobre todos que se encontram aqui, que o ambiente mude, que os seus sinais, maravilhas, curas, milagres sejam derramados sobre a igreja do Senhor e aqueles que estão acompanhando também por essa transmissão. Que haja, Senhor, um despertar, que haja, Senhor, um arrependimento, que haja um realinhamento contigo. Aqueça os corações, desperta os dons espirituais, para que de fato possamos viver como uma congregação de profetas e profetisas. Conceda-nos visões dos céus, abre os nossos entendimentos, os nossos ouvidos. Então, Senhor, o coração do homem se converterá a Ti. Assim nós oramos, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém. Um chamado de fogo, um chamado de fogo. Olha, como pouquíssimos na Bíblia, enxergamos Elias como alguém que não tem uma origem propriamente dita. Ele aparece de uma forma repentina em 1 Reis capítulo 17, e a Bíblia não tem a preocupação de narrar de que família Elias era, e sequer como ele se desenvolveu, como ele cresceu, o que ele fazia no seu dia a dia. A Bíblia sequer traz informações qual era a profissão de Elias. Ela simplesmente narra que um dia Elias chegou e desafiou Acabe e trouxe uma palavra de ordem, uma palavra poderosa, há de convir. Que homem é esse que de forma ousada diz: olha, não cairá uma gota de água senão através da minha palavra? E assim como disse, assim aconteceu. Nenhuma gota de água caiu naquele período enquanto a palavra que havia liberado estava em vigência. Logo, quem é esse homem que se levanta do nada e desafia autoridades, desafia pessoas
que realmente traziam consigo pesos de cargos, de ministérios. Evidentemente que existiam naquele tempo, profetas e profetisas. A própria Bíblia diz, trazendo sobre o receio de Elias, e a palavra que veio de Deus para o coração de Elias, em 1 Reis capítulo 19, dizendo que existiam outros que não haviam se dobrado a Baal. Então existiam profetas e profetisas naquele tempo. E quem era Elias? Quem é esse homem para fazer algo tão poderoso? Naquele tempo também existiam religiosos. E onde estavam os religiosos naquele tempo? Que não se destacavam, que não tinham uma influência, ao ponto de perguntar: quem é esse Elias? Onde estava então também o povo em sua fidelidade a Deus, permitindo que outras coisas que não agradavam a Deus tivessem oportunidades e encontrassem lugar na realidade do dia a dia do povo, ao ponto de Deus olhar aquela situação e criar repulsa? Elias se levanta como alguém que não tem um passado tão claro, como alguém que realmente estava exercendo uma missão pesadíssima, alguma coisa que realmente veio para trazer divisão entre aqueles que amavam o Senhor e aqueles que estavam duvidosos daquilo que deveriam realizar. Elias, sem sombra de dúvidas, então, se tornou um sinal dos céus para aquela sociedade, se tornou um sinal dos céus para aquele rei, se tornou um sinal dos céus para os profetas existentes naquele tempo, se tornou um sinal dos céus para os religiosos. Mas evidentemente que algumas coisas se mostram e que nos fazem entender perfeitamente aquilo que Deus estava fazendo. Olha, existe uma canção antiga que gosto muito, que diz que não passe de nós o teu espírito, e tudo o que foi dito a nós venha se cumprir, que não seja preciso que se levante uma geração que vá avante, venha sobre nós e realiza o seu querer. E aí termina: geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer um verdadeiro louvor, um perfeito louvor. E o restante esqueci. Em nossas vidas, vem cumprir o seu querer. Elias foi levantado, e aqui como introdução, me permita as conjecturações, porque naquele tempo, algumas situações estavam apáticas, principalmente no quesito espiritual. É como o caso de Eliseu, aquele que sucedeu Elias, mas tinha uma escola de profetas, o ofício profético já havia sido restaurado. Então por que Deus não olhou para a escola dos profetas e separou alguém da escola dos profetas para se tornar o sucessor de Elias como o profeta de Israel? Porque Deus olhou para Eliseu, aquele que cuidava de animais, aquele que tinha possivelmente um pequeno negócio. Um dia, pensando sobre isso, cheguei a um denominador em refletir sobre os apóstolos. Por que Jesus chamou publicanos? Por que Jesus chamou pecadores? Por que Jesus chamou homens comuns? Ele poderia muito bem ter chamado fariseus, ele poderia muito bem ter chamado escribas, ele muito bem poderia ter chamado sacerdotes religiosos daquele tempo. Por que então chamou homens que teoricamente eram rechaçados pela população, pescadores, homens que cheiravam a peixe? Porque ele chamou publicanos, o homem que era desprezado inclusive pelos seus? Tem algo que chama a atenção, e na verdade se sintetiza em uma palavra: obediência. Deus não chama pessoas só por causa dos títulos. Deus chama pessoas por causa da obediência. Estava ali a escola de profetas, denunciando
aquilo que havia como contexto da época. E Deus olha para Elias e diz: chama Eliseu. Aquilo que comecei contigo não pode passar para os filhos daqueles que teoricamente não fizeram por onde honrar o ofício profético. Aleluia, obrigado, Espírito Santo. O que Deus começa a fazer, Ele é delicado, Ele é perfeito no caminho dEle. De fato, o Senhor, Ele quebra a razão humana e Ele derrama uma unção sobre um homem que não estava na escola de profetas, para de repente mostrar para os que estavam na escola de profetas que em vez de apenas eles aprenderem sobre profetismo, eles precisavam entender o que era obediência. Posso conjecturar que Elias foi levantado porque possivelmente a fama de Jezabel já estava percorrendo toda a nação, e não era somente por Acabe, mas por causa daquela mulher que era realmente alguém com muito autoritarismo. E quem vai se levantar contra Acabe sabendo que essa mulher era sanguinária? Precisava de alguém que tivesse consciência do seu chamado, não tivesse nada, não tivesse nenhum passado que pudesse atrelar qualquer tipo de situação e que poderia se levantar em autoridade, inclusive para denunciar as maluquices, as loucuras, os desvaneios daquele casal, daquilo que eles estavam fazendo em Israel. Era como se houvesse um grito dos céus, dizendo: algumas coisas precisam ser quebradas, para que outras coisas comecem a fluir. Falei um tempo aqui, e um dia lá a bica de casa estava só pingando, e nós não entendíamos por que estava pingando, e do nada aconteceu aquilo. Busca aqui, faz ali, quebra a parede, faz isso, e no final, meu irmão disse: Diego, vamos tirar o cano, e quando tiramos o cano, nós descobrimos que estava cheio de sujeiras. E aí tivemos o trabalho de limpar o cano, e quando nós limpamos o cano, colocamos no devido lugar, quando abrimos a torneira, a água voltou a fluir perfeitamente. Alguns momentos, e em inúmeros momentos, nós pensamos que as coisas não estão fluindo porque Deus não quer, mas a verdade é que às vezes as coisas não estão fluindo porque nós nos permitimos contaminar por determinadas situações. A água não deixou de fluir, foram as sujeiras que estão impedindo que a água flua de forma natural e poderosa. Quantas vezes nossos corações se enchem dessas coisas, e parece que o grito de Jezabel se torna mais alto do que a voz do Senhor em nossas vidas, e nos deixamos abater a tal ponto de não nos levantarmos para cumprirmos aquilo que Deus estabeleceu em nossas vidas. É assim na nossa casa, quando nós permitimos que coisas pequenas, mas coisas terríveis penetrem, e acaba com a comunhão, acaba com a alegria, acaba com a fidelidade, acaba com o prazer de estar dentro da casa. É assim quando acontece também na empresa, é assim quando acontece também nas escolas, nas faculdades, é assim quando acontece também nos ministérios. As concessões, as pequenas concessões são problemas seríssimos. Não foi à toa que o Cristo disse: cuidado com o fermento dos fariseus e escribas, porque um pouquinho leveda toda a massa. Apesar de não ter a certeza do porquê Elias se levantou, evidentemente a Bíblia não me proíbe de fazer conjecturas. Elias foi sim alguém chamado no ministério poderoso do Espírito Santo, e que acaba trazendo para todos nós algumas filigranas incríveis que nos permitem não apenas ler, mas meditar e refletir naquilo que Deus pode estar querendo fazer em nosso tempo e qual é a nossa posição diante disso. É como um grande avivamento que traz
um conceito como se fosse uma grande onda. E tem alguns que só gostam de observar, e tem outros que vão pegar a onda e surfar. Não se permita ficar apenas nas margens. Não se acostuma só com as águas no tornozelo. Não fique apenas feliz com as águas nos seus joelhos. Não se sinta orgulhoso por causa das águas nas suas cinturas. E se você tiver coragem, nem se engrandeça porque você nadou. Na verdade, o propósito de Deus é você nadar até você não ter mais condições de nadar. Porque na relação com o Espírito do Senhor, o que Deus quer é que nós mergulhemos nesse oceano. Mas eu não sei nadar, e se eu for muito profundo no Senhor, eu vou morrer. E o que eu faço? Esse é o propósito, você morrer para o mundo, mas viver para Deus. Um dia um irmão virou para mim, melhor uma profetisa virou para o meu pastor amigo, e aí falou assim: o propósito de Deus é que você morra, pastor. Eu falei: ai, Jesus, tem de misericórdia. Mas ela depois, foi uma frase de efeito, abri os olhos e falei: meu Deus, tem de misericórdia, Senhor. E aí ela, de forma muito profética, depois veio detalhando, e eu compreendi perfeitamente. Enquanto nós estamos vivos para o mundo, nós estamos mortos para Deus, mas quando nós morremos para o mundo, nós vivemos cada vez mais para Deus. Um chamado de fogo vai te tomar completamente. Por isso, como ponto 1, um chamado de fogo apaga o seu passado. Pode ser que a Bíblia não teve o cuidado de detalhar o passado de Elias, porque a partir daquele encontro com o Espírito do Senhor, na verdade o passado de Elias não importava mais. O que importava era a obediência de Elias a partir daquele momento. Você pode se sentir o pior dos homens, a pior das mulheres, por causa do seu passado, por aquilo que pode ter acontecido. Pode ser que você também nunca teve uma vida promíscua, situação complicada, mas você reconhece que você poderia ter dado mais e você não deu, você poderia ter se entregado mais e não se entregou. Mas a partir de um encontro genuíno com o Espírito Santo, Deus apaga o seu passado. Começa em 1 Reis 17, dizendo: Acabe tão certo como vive o Senhor, nenhuma gota de água, nenhuma chuva, nenhum orvalho vai cair, senão através da minha palavra. Quando temos um encontro genuíno com o Senhor, Ele realmente traz um peso de glória tão profundo, porque o passado não importa, porque a partir daquele momento, quem é visto em nossas vidas não são os nossos vícios, não são as nossas atitudes erradas, não são as nossas falhas, não são os nossos orgulhos, não são as nossas prepotências. O que é visto em nós é Jesus Cristo, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, que então o mundo olhe para nós e enxergue algo diferente. Deus está em você, eu estou enxergando algo extraordinário, sobrenatural. Eu não estou te vendo, eu estou vendo Jesus em você. Porque o passado apaga. Porque o Senhor, a partir daquele momento, diz: agora você é um... Aleluia, obrigado, Jesus. Você é um sinal da minha glória na terra. Onde você for, as pessoas olharão para ti, e você será um sinal em que as pessoas vão se voltar e dizer: há um Deus nos céus. Aleluia. Mas por que então, pastor, as pessoas dizem: já vai o crente? Que bom que eles estão falando que ali vai um crente.
O problema é quando eles pararem de falar que ali vai um crente, aí a coisa está muito feia, porque você está igualzinho àqueles que não servem ao Senhor. Então que aponte para nós e digam, ali vai um crente, aleluia. Se você errar, que bom que o mundo te acuse dizendo, mas você não é crente, que bom. Por que que bom? Porque você vai entender que você não é igual ao mundo. O problema é quando o mundo bate nas tuas costas e diz, você é ser humano, está normal, é isso aí, todo mundo erra. Não, 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 não. Que bom que o mundo está dizendo, mas você não é crente. Pode ser a voz dos céus te dizendo, acorda que enquanto há tempo. Esse poder, esse relacionamento com Deus vem de forma tão sobrenatural, tão extraordinária, que desperta em nós uma compreensão de mudanças de desígnio, mudança de destino. Todo aquele que é chamado não consegue se envolver com as coisas dessa terra, segundo Paulo dizendo a Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, não dá para se envolver. Nós vivemos no mundo, mas nós, João capítulo 17, nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. Estamos aqui de passagem, porque a nossa cidadania é do céu. Nós somos cel-ráquios e não mais terráqueos. Aleluia! Dá para dar uma rua aí, meu irmão? Tá ficando bom esse negócio? Quem você é, terráqueo? Não, meu irmão, sou alienígena. Sou cel-ráqueo. Porque está doido de poder de Deus, aleluia. Estou aqui, mas a minha mente está no céu. Colossenses capítulo 13, eu estou pensando aleluia, estou pensando nas coisas do céu. Eu estou andando na rua dizendo a qualquer momento, virá do céu como som veemente impetuoso, encherá toda a casa, pode ser aqui, pode ser agora, que seja hoje, que seja agora. Você pode falar comigo, que seja hoje, que seja agora. Aleluia! Aleluia! Esse chamado de fogo, quando vem sobre sua vida, ele apaga o seu passado. A Bíblia diz que o Espírito viria sobre nós e nos batizaria com fogo. O fogo purifica. O fogo purifica. Um dia, um grande amigo, teólogo, disse, pastor, o senhor está pregando sobre o batismo de fogo, mas o batismo de fogo ali não está falando sobre o revestimento de poder, está falando sobre a purificação de vidas. E aí no meu coração eu disse, de fato, não existe revestimento de poder sem purificação de vida. Enquanto a teologia te faz estudar aquilo que Jesus fez, uma fé viva te faz viver o que Jesus está fazendo. O chamado de fogo vem e consome. Uma vez com o encontro com o Senhor, não dá mais para pecar tranquilo, você vai ficar com peso na consciência mesmo. E não vai precisar ninguém apontar dedo para você, porque agora você tem o Espírito do Senhor em você. E o Espírito do Senhor vai falar, não é mais desse jeito, hein? Não é mais desse jeito. Ele é professor, ele vai andar contigo e vai falar, é assim que faz, é dessa forma que faz. Vamos juntos, vamos embora ajustar os ponteiros. O fogo vem e purifica, mas o fogo também vem e aponta um sinal para o ser humano, dizendo, ei, tem algo que você precisa fazer. 2, o chamado de fogo te preenche completamente. Não sabemos qual era o passado de Elias, mas sabemos que ele estava tão cheio, mas tão cheio do Espírito Santo, ao ponto de não sobrar mais nada dele. Era Deus, através da vida de Elias, manifestando ao povo sinais e prodígios.
Irmã Vera, era Deus que o tomava completamente. Já não tinha mais espaço para nada. Aleluia. Aleluia. Quanto Deus pode derramar a unção dele na minha vida depende do nível de fome e sede que você tem da presença dele. Qual o teu nível? Como está a sua fome e sede de Deus aí? Quando eu ia no Engenhão, já contei essa história aqui. Flamengo, se estreparam essa semana. Fiquei muito feliz. Deixa quieto esse negócio, isso não é de Deus não. Tirou já até a máscara ali, ó. Não. Fiquei muito feliz essa semana. Jesus, tu é muito bom. Ficou bravo também. Mas olha que foi Botafogo. Imagina o estádio do Maracanã cheio de flamenguista, né? Assim, deve ser uma coisa extraordinária para o flamenguista, empolgante. Mas lá na torcida do Botafogo, meia dúzia de pessoas. E eles ficaram, rapaz, parecia que eu estava, aquilo vai motivando, e a gente vai pulando, vai gritando, vai sai rouco de lá, mas, meu Deus, vambora, Botafogo, né, Wagner? Imagine a torcida do Flamengo naquela coisa, né? Mas lá no Engenhão, quando podia ir, agora voltou mais tranquilo, mas quando podia ir tranquilamente, e aí eu saía, olha, gritava, vai Botafogo, vai, chuta, vai, defende, e era uma empolgação só. Rapaz, saía dali na adrenalina, dizendo, fogão, vinha cantando, e ninguém para esse nosso amor, e é por isso que eu canto, igual doidos no carro, só por ti, fogo, rapaz, que coisa extraordinária. Aí um belo dia estava andando no carro, e olha, eu estava com dor e falei, Senhor, quero mais da tua presença. Estava com o carro aberto e eu comecei a cantar Corinho de Fogo. E aí estava passando perto da prefeitura, estava cantando muito alto. Eu estava, Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja no campo de batalha. Ele venceu a serpente, parou no trânsito, eu fiquei no volante. E as nações viram seu grande poder. Toda a glória a Jesus o Nazareno, toda a glória ao lírio dos vales, ainda fazia assim, né? Rei dos reis, a estrela da manhã ele é. Meu irmão, eu estava com a parada ali em frente ao fórum, tinha um pessoal que estava andando assim do lado. Eu acho que ou eles acharam que eu estava maluco, ou eles eram crentes, o fogo pegou neles também, que eles ficaram assim. Eu já contei essa história aqui. Aí eu olhei e fiquei sem graça. Aí eu falei, Senhor, eu ficava igual maluco, gritando lá no estádio, e voltei. A batalha já vai começar, a batalha vai começar, essa terra é de conquista, e o mais valente conosco está. Vocês acham que eu não conheço esse negócio todo? Já cantei muito. Aí a gente vem numa congregação de profetas e como essa, e Deus vem e manda palavras que cortam o nosso coração, e nós ficamos assim tímidos, dizendo, amém. Glória a Deus. Oh, que coisa. Oh, mas mistério de manto. Meus irmãos, quando esse chamado te preenche completamente, há um regozijo sobrenatural, ao ponto que faz Paulo escrever a carta aos Filipenses, uma igreja que estava sofrendo,
estava padecendo dificuldades absurdas, guerras internas com pessoas que estavam se envolvendo no meio deles, que tentavam deturpar aquilo que Paulo estava pregando para eles, dizendo: ele está preso, vocês vão ficar ouvindo eles, ouçam-nos, porque nós que somos os espirituais. E havia ali uma sabotagem para destruir a autoridade pastoral sobre a igreja de Filipos, a paternidade, como Paulo escreve capítulo 1, e aí Paulo diz algo, a carta da alegria, alguns da felicidade, e ele no capítulo 4 diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Que poder é esse que nos preenche completamente ao ponto de que quando nós estamos padecendo dificuldades, há uma alegria absurda aos nossos olhos, nos nossos respectivos rostos, ao ponto de nós continuarmos avançando de forma sobrenatural, regozijando no Senhor. Qual o tamanho da sua fome? Qual o tamanho da sua sede? Ponto 3, esse chamado de fogo nos transforma em um sinal do céu na terra. Vira para quem está ao teu lado, se você não gosta de virar, mas vai virar aqui, meu irmão, tem que virar. Vira para quem está ao teu lado, até que você for flamenguista, fala: e aí? Deus já te fez um sinal na terra? Deus te transforma um sinal na terra. Você pode ter sido conhecido como aquele que fazia maluquices, daquela que falava ou fazia também coisas erradas, falava de forma impensada, mas quando esse chamado te toma completamente, te enche completamente, ele te faz um sinal na terra. Quando você chega, um ambiente muda, porque não é o seu nome, é o nome que está sobre você que transforma um ambiente. As pessoas podem estar apáticas, mas chegou um que leva o fogo do eterno nele, chegou uma que leva o fogo do eterno dela, e quando eles chegam, o ambiente pode estar frio, pode estar apático, mas há uma transformação no ambiente espiritual, e as pessoas dizem assim: olha, quando você chegou, alguma coisa, só em falar contigo, estou sentindo uma paz, estou sentindo uma transformação, tem algo diferente aqui. Aí você fala: de fato, não sou eu, mas é aquilo que eu carrego, eu estou carregando a glória de Deus, o Espírito do Senhor habita em mim, e onde o Espírito está, ali há liberdade. Por isso você deve chegar num ambiente e falar: Senhor, estou aqui. Eu sei que a tua glória está aqui também. Senhor, toma a frente. Me faz entender aquilo que tu queres, Senhor. Se me mostrar, farei. O chamado de fogo faz com que você seja um sinal do céu na sua casa. Faz com que você seja um sinal do céu nos grupos de relacionamentos que você tem acesso. Não é você, é aquilo que você está levando. As pessoas não te conhecem mais por aquilo que você fazia. As pessoas te conhecem agora pelo nome do Senhor. Deveriam então nos chamar assim, não mais Diego, mas deveriam nos chamar assim, o cristão Diego.
o cristão fulano de tal, a cristã irmãzinha fulano de tal. Por quê? Porque vem primeiro a nossa natureza celestial. Agora somos pequenos cristos, transformados pela renovação do nosso entendimento. E há agora um peso extraordinário da glória de Deus em nós. Elias é levantado pelo Espírito Santo e se torna assim esse sinal dos céus na terra. Ele se levanta para realmente anunciar as grandezas de Deus, os sinais, os prodígios de Deus. Ele se levanta não pelo nome do rei terreno, mas no nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele está levando a identidade de um reino sobre Israel naquele tempo. Estava ali traçando a vontade de Deus dentre os homens. E por mais que pessoas estivessem buscando a sua derrocada, a sua morte, naquele exato momento ele estava sendo um emissário de Deus. Ele estava cumprindo o chamado dele. Ele estava levando toda a mensagem de Deus para aquela sociedade, não parte da mensagem, mas toda a mensagem de Deus para aquela sociedade. Existiam pessoas que se reajustaram com Deus, existiram pessoas que não quiseram assim o fazer, mas ele sempre foi um sinal de Deus naquele lugar. Ele sempre foi um sinal de Deus naquela realidade. Elias se tornou um sinal de Deus para as gerações vindouras. Elias se tornou um sinal de Deus também para os nossos dias. Pastor Leonardo de Ravenhill, que escreveu Por que Tarda o Pleno Avivamento, da editora Betânia, livro pequeno, gostou de se ler, você vai investir 20 e poucos reais, e olha, é um tipo de livro que você tem que falar assim, Senhor, me abra o meu coração, porque fala ali do coração de um homem que se entregou, se permitiu ser consumido pelo chamado de Deus, a tal ponto de não existir mais ele, mas as pessoas verem Cristo nele. É mais ou menos o livro O Apóstolo dos Pés Sangrentos, Sadhu Sundar Singh, um homem que parecia com Jesus, editora CPAD, o testemunho de um rapaz que perseguiu os cristãos e teve uma experiência extraordinária com Cristo, e aos 33 anos, na cordilheira do Himalaia, ele sumiu, ao ponto de as pessoas testemunharem que ele queria ser tão igual a Jesus, que Jesus o permitiu sumir aos 33 anos também. Que coisa, né? Tem coisas que os homens não conseguem compreender. Mas esses dois livros falam de biografias de homens que amaram o Senhor de todo o coração, amaram o Senhor de todo o coração e se permitiram ser consumidos pelo Senhor, já até a tal ponto não existia mais nada deles, mas o testemunho deles continuou percorrendo gerações e gerações. Estão entendendo isso? Às vezes nós achamos que Deus não está vendo, mas continua se permitindo se gastar no reino, porque aquilo que Deus está fazendo na sua vida, meu irmão, minha irmã, vai testemunhar para os seus filhos, para os seus netos, vai transformar ambientes, e as pessoas vão falar, se lembra daquele saudoso irmão, daquela saudosa irmã, que fé que tinha, que compromisso, que entrega, que obediência, que coisas extraordinárias Deus fazia, e pode ser que o coração de pessoas lá na frente sejam aquecidos por aquilo que Deus está fazendo contigo hoje. Um chamado de fogo. Não negocia partes contigo. Para vivermos, o preço é a totalidade. Deus olha para você, aleluia, obrigado, Senhor. Esses dias, um tempo atrás, fui orar para uma pessoa, e a pessoa falou, vamos orar, pastor, já que o senhor está aqui, vamos orar. Eu falei, vamos orar.
né? E até, vamos orar, meu irmão, aleluia, vamos orar. E aí, dá uma oradinha. E a gente chegou e fomos orar. E naquele momento da oração, o Espírito do Senhor deu um feedback assim, eu virei para a pessoa e falei, Deus está com ciúme de você. Tá, deixa aqui. Mas Deus ciúme. Calma. Deixa. Vou explicar. Deus está com ciúme de você. Ele ficou. Meu irmão estava pegando fogo. Aí eu fui lá no peito dele. Não tem aquelas coisas que a gente faz depois de ficar com vergonha? Aí eu peguei a mão, assim ó, fiz assim ó. Deus não quer te dividir com nada. E ficou assustado. E eu também. Aí eu falei, Senhor, já bati até no peito dele agora. Toma a frente agora, Jesus. Ele anda armado, né? Então a gente fica. Não vai que. Vamos orar agora? Aí ele, pastor, posso orar agora? Posso. Senhor, não preciso falar mais nada. Eu só peço que se cumpra aquilo que teu filho orou. Falei, amém, Senhor, muito obrigado, que é livramento. Ele entendeu o recado. Deus, o preço para esse chamado não é parte de você, é você todo. Ele quer te consumir completamente, Ele quer te tomar completamente, corrigindo, Ele quer te tomar completamente, Ele quer te preencher completamente. Ele quer te preencher completamente. Avivamento não tem placa denominacional. Foi isso que eu falei de manhã. Então, avivamento não tem placa denominacional. Ele está disponível para os corações sedentos por mais de Deus. Será que nessa noite existem pessoas que estejam assim? Eu quero mais. Senhor, eu quero muito mais. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em Ti. Estou me afogando em Ti. Senhor, eu quero mais. Muda o ambiente na minha alma. Quebra as resistências na minha mente, Senhor. Só um encontro genuíno e poderoso com o poder de Deus, com a glória de Deus, pode destruir as resistências religiosas e conceituais em nossas vidas. Tem coisas que não se explica, só se vive. A nossa fé não é uma fé conceitual, ainda que racionalmente cultuamos o Senhor, mas nossa fé é uma fé empírica, é sentimento, é entrega, é experiência com Deus. Evidentemente que nos pilares, em preceitos e fundamentos, Senhor, eu quero ser mais cheio do Teu Espírito Santo. Eu quero mergulhar, Senhor. Se esse fogo purifica, então vem com esse fogo e me purifica, Senhor. Purifica os meus pensamentos, purifica o meu coração. Se esse fogo também é um sinal entre os homens, vem com esse fogo entre mim, sobre mim, porque, Senhor, se Tu quiseres, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, estou aqui disposto. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero muito, eu quero muito, eu quero muito mais. Não quero ter apenas uma experiência contigo ou sequer viver do passado. Eu quero andar com o Senhor, e andar com o Senhor é viver em novidade de vida continuamente. É dia a dia, dia a dia, dia a dia. É compreender que o Espírito do Senhor está em nós e Ele é nosso professor, Ele vos ensinará.
Ele vos ensinará, e esse ensinamento não tem um dia específico na semana, pode ser em todo momento. Ele não quer que você fale do Espírito Santo como alguém longe, Ele quer que você entenda que o Espírito Santo está em você, Ele quer conversar contigo. Por isso, meu irmão, me permita compartilhar isso. Quando estiver no carro, olha, aquilo que eu tenho aprendido a falar, eu digo: Senhor, eu estou assim sozinho no carro, mas olha, se o Senhor quiser falar comigo, eu estou aqui disposto a conversar, Senhor. Eu estou querendo conversar, eu quero ouvir a Tua voz. Manda, aleluia. Dá sinais, me mostra como eu posso aprender a obedecer, Senhor. Eu estou aqui disposto. Dentre as vozes que estou ouvindo, me ensina a realmente funilar naquilo que é o Senhor falando comigo. Na escola de Deus existe exercício de casa. E o Senhor vai trabalhando conosco diariamente. E nós vamos aprendendo, criando confiança naquilo que Deus está fazendo e falando conosco. E nós vamos compreendendo aquilo que Ele tem como propósito em nossas vidas. É quando nós nos lançamos e dizemos: Senhor, nada é mais, aleluia, nada é mais valioso do que ser cheio do Teu Espírito Santo. Queremos ser cheios, queremos ser cheios, queremos ser cheios, queremos ser cheios do Teu Espírito Santo até transbordar. Mais, Senhor, mais. Não quero mais levar os meus sonhos à frente se o Senhor não estiver na frente desses sonhos. Não quero mais entrar em empreendimentos que, se o Senhor não estiver na direção desse negócio. Senhor, toma o primeiro lugar. Muda, Senhor, o ambiente nas nossas respectivas casas. Transforma. Eu quero, Senhor, viver esse chamado. Termina essa mensagem. Muitos anos atrás falava: Senhor, empolgado com Billy Graham, fala: Senhor, que coisa gloriosa. Me faz, Senhor, pregar como esse homem pregava, anunciar o Teu Evangelho como esse homem anunciava. E eu indo para o seminário, aquele ardor de um seminarista que clamava: Senhor, eu quero mais, eu quero anunciar, eu quero pregar, eu quero pregar, eu quero pregar. E quando cheguei no ponto do ônibus, o Senhor olhou para mim, eu acredito, né, assim, na força da expressão, o Senhor olhou para mim e disse assim: eu posso fazer, mas você vai ter que me dar isso. Mas aquilo tinha tanto valor para mim, era tão especial, que naquele exato momento eu sabia que era Deus que estava falando comigo, e as minhas pernas tremeram. Eu me lembro como se fosse hoje, meu coração bateu tão forte que parecia que eu estava infartando, meu rosto esquentou, o meu corpo parecia que estava passando eletricidade, isso no ponto do ônibus, e eu fiquei assim, eu disse: Senhor, mas eu amo esse negócio, como eu vou te dar isso, Senhor? E eu nunca mais ouvi a voz de Deus naquele ponto específico. É como se o céu tivesse aberto naquele exato momento e Deus tivesse falado assim: tá ok, pode ser, mas você precisa me dar isso. Hoje, olhando para o passado, eu olho aquelas circunstâncias e falo: na verdade, o que Deus estava me pedindo era algo que seria bom para mim mesmo, e eu não estava enxergando naquela época. Mas passados os anos, hoje, eu entendo perfeitamente que não estou com aquele negócio. E olha, não foi porque o capeta tirou, eu posso ousadamente dizer que foi da vontade do Senhor, e glória a Deus que Ele arrancou da minha vida, porque aquilo era uma cova aberta. Um dia o pastor Adriano falou que nós deveríamos fazer um culto de ação de graças por oração não respondida. Porque às vezes a gente quer coisas e externaliza isso em oração, e esse outro que conhece tudo está falando: não é para você. Não é para você. Chamado de fogo.
Como está o teu coração? Está queimando por isso? O meu está. O meu está pegando fogo. Eu quero muito mais. Eu estou com fome. Eu estou com sede, espiritualmente falando. Eu quero mais dessa presença. A glória vem e esmaga-nos em muitos aspectos. O que importa é que Ele cresça e que nós diminuamos. Mas se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Se você pode ficar sob os pés. Se você quer também. É possível estarmos em um ambiente de glória e nós estarmos aquém a esse ambiente. E quando acontece isso é porque nós precisamos ser tocados. Um tempo atrás, já vão esquentando aí, eu fui em um determinado lugar e tinha um casal assim na nossa frente, estava junto com um amigo.